Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Siná. E ali se estabeleceram e disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedra para eles e o betume serviu de argamassa. E depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. E o Senhor disse: se, como um só povo, que fala, noutra tradução, diz assim, eles são um e têm a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E eu quero ler uma outra passagem. Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. Mateus, se você está anotando, Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. Estão comigo, pessoal? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo a você, Pedro, e sobre esta pedra, e aí ele chama para ele, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e que, representando a igreja, eu e você, tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. De propósito, eu coloquei essas duas passagens para conversar sobre duas construções. Fala comigo, gente, duas construções. Duas construções. E aqui, a primeira construção, mesmo que seja uma história há muito tempo, a Torre de Babel, mas o princípio, o que é que está por trás na Bíblia, é uma visão, é um raio-x da nossa sociedade de hoje. Da nossa sociedade de hoje. Porque se você pega a proposta da Torre de Babel, é dizer o seguinte: ei, gente, a gente encontrou o lugar certo. Olha aqui, a gente encontrou o lugar certo. Isso aqui é a cidade, esse lugar que é perfeito. Esse lugar é nosso. E é um lugar perfeito para a gente fazer uma construção que leva a gente para o céu. Olha a proposta. A gente vai fazer uma construção que vai levar a gente para o céu. Nós vamos para o céu. E isso vai ser tão bom que a gente vai ficar famoso. E a gente nunca mais vai se separar. Olha a proposta. O lugar é perfeito, a construção que a gente vai fazer, nós somos capazes, nós não precisamos de Deus, nós vamos chegar no céu. E aí, não falam, mas assim, e quando a gente chegar no céu, a gente vai conquistar o céu também, porque nós não precisamos de Deus.
A Bíblia diz que Deus desce para olhar, João Vitor, a cidade. Deus sempre tem um interesse em cidades, em estados, em nações, em pessoas. Ele diz assim, eu vou descer, eu quero ver a cidade. O que é que esse povo está fazendo? Eu quero ver as pessoas. E eu quero ver a construção. Eu quero ver a cidade, eu quero ver as pessoas, eu quero ver a construção. E quando Deus viu aquilo ali, ele disse assim, eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem o que isso aqui vai dar. E aí quando a gente vai olhar, aquilo ali é Babel, Sineá, Babilônia. Ali era um projeto maligno, satânico. A proposta do diabo era dizer o seguinte: vocês se bastam, vocês não precisam de Deus, vocês vão construir e vai dar certo, vocês são autossuficientes. Esse projeto vai fazer não apenas você viver para sempre, mas vai fazer com que vocês se unam completamente. Gente, isso aqui é um retrato da sociedade de hoje. A gente não precisa de Deus. O que a gente faz vai nos levar para o céu, não tem nenhuma consequência o que a gente vai. A gente é autossuficiente. A busca por fama, a busca por construções, a busca, mas completamente diferente do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é de assim: vocês seres humanos não conseguem sem mim. E aí ele estabelece a segunda construção. Estão comigo, pessoal? A primeira construção é meramente humana. Deus vem e olha. A segunda construção, ele diz assim: agora eu vou estabelecer a minha igreja. A minha igreja. E a minha igreja não é, eu apenas vou olhar. A minha igreja tem um cabeça. A minha igreja, o cabeça é o meu filho, ele é o rei do meu reino, e eu vou estabelecer através do meu filho a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja estabelecida, ela vai mudar a sociedade, ela vai fazer com que as pessoas percebam que elas não conseguem, mas através do meu filho, quando estabelecer a igreja, a cultura do meu reino, a sociedade vai ser transformada. Essa é a proposta da igreja, gente. E a gente precisa entender que quando a gente olha essas duas construções, a gente vai perceber que a igreja é uma construção permanente. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Babilônia passou, o projeto Babilônia, Babel passou, mas eu vim estabelecer algo que vai permanecer para sempre, algo que vai fazer com que a sociedade possa entender o meu reino. Então a gente precisa entender que igreja, se a gente quer viver igreja, se a gente quer celebrar a igreja, se a gente quer participar dessa construção, edificar com Jesus a igreja do Senhor Jesus, é um negócio que vale a pena investir. A pergunta que eu começo a fazer é o seguinte: você está dando a vida pelo teu negócio ou você está dando a vida pela igreja de Jesus? Porque o convite, Deus poderia fazer tudo sozinho. Gente, Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele permite, Ele nos dá o prazer da gente participar. A conversa é: ei, a sua empresa
o seu negócio, os seus dons, os seus recursos, você precisa administrar bem. Aonde você está, você precisa ser um bom mordomo. Mas deixa eu te falar uma coisa, é só isso, e isso já é algo muito sério. Mas dar a vida não é sobre um projeto teu, dar a vida é sobre um projeto de Deus chamado igreja. Igreja. Então o que é igreja, gente? Igreja, para a gente entender esse projeto, você precisa entender que eu e você, a gente precisa compreender que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus Cristo. Esse projeto chamado igreja, esse projeto que as portas do inferno não prevalecerão, esse projeto que dá a vida, investir nela, orar por ela, estar nela, construir essa igreja, participar dessa igreja, amar essa igreja, é um projeto, não um projeto de homens, é um projeto de Deus. E a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Algo que sempre eu e a Neném a gente fala, algo que eu e a Neném a gente sempre ora, algo que sempre a gente está falando nas nossas reuniões, é dizer o seguinte: comunidade cristã videira é uma razão social. O CNPJ é uma obrigação da legislação brasileira. Mas a comunidade cristã videira, CNPJ e razão social, tá certo? Não pode ser comparado com algo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a comunidade cristã videira, CNPJ, por causa da legislação brasileira, tem um presidente, tem uma diretoria, tem um representante. E algumas pessoas que fazem parte da diretoria, nós respondemos civilmente. Mas esse CNPJ tem validade. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela vai avançar. A igreja de Jesus tem um cabeça, a igreja de Jesus tem um dono, e o dono se chama Jesus Cristo. Então eu e você, a gente precisa entender que a construção, que é permanente, tem um dono, e o dono é Jesus Cristo. O dono é Jesus Cristo. E nós precisamos estar isso muito claro, muito claro. A igreja não é do Costa Neto, a igreja não é da Neném, a igreja não é sua. Mandaram um vídeo da filha do Rafael, da Zara, dizendo: ô filho, nós estamos indo lá para a igreja, a igreja lá, aí, assim, para a tua igreja. Não, Zara, nós estamos indo lá para a tua igreja. Sabe quem está lá na tua igreja? Quem está lá na tua igreja é o Tiago, o tio Tiago e a tia Ana. E a Zara, de 3 anos, diz assim: pai, a igreja não é minha, a igreja é do pastor Costa Neto. A igreja é do pastor Costa Neto, entendeu? Tem gente que acha que a igreja é do pastor Costa Neto. Mas eu não estou falando dessa construção de homens, porque construção de homens é Babel. Construção humana é Babel, projeto humano é Babel, e Babel está destinado ao quê? Ao fracasso. Eu vim convidar, eu vim convocar, eu vim inspirar, eu vim ensinar, eu vim dizer para você que vale a pena estar em um projeto de Deus, e o projeto de Deus se chama igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus. Somos corpo de Cristo. E aí, Jesus sendo cabeça, essa igreja, ela vai prosperar quando eu e você, a gente também tiver a ideia no coração, o conhecimento no coração,
que eu e você, Ele é o cabeça e eu e você somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E estar no corpo é proteção. Fala comigo, gente. Estar no corpo é proteção. É proteção. A proposta de Babel é dizer o seguinte: a cidade e o projeto vai nos proteger. A proposta vai nos proteger. A construção vai nos unir. A fama vai fazer com que a gente assim... Por que nós estamos juntos? Para ser famoso. Mas a proposta de Jesus já diz o seguinte: vocês não conseguem. Na verdade, vocês não têm capacidade. Na verdade, vocês não podem. Agora, a proposta é essa: a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas o convite é eu ser o cabeça e você, eu, nós sermos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E aí, estar no corpo é diferente. Fazer parte do corpo é diferente. Participar no corpo é diferente. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14 e 27. Diz assim: ora, como o corpo é somente um. Você que está anotando 1 Coríntios 12, 12 a 14 e 27. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, sejam muitos, são um só corpo. Assim também a Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para construir um só corpo, para constituir um só corpo, quer judeus, quer escravos, gregos, quer escravos, quer livre, quer cearense, quer paulista, quer americano, quer japonês. A todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, para essa construção chamada igreja, para essa construção onde Deus não apenas desce, Ele envia Jesus Cristo, Ele estabelece Jesus Cristo. Ele diz assim, né? Ele não diz, mas Deus poderia dizer: eu consigo fazer sozinho tudo, mas eu estou dando para você. Deus está nos dando o privilégio de dizer o seguinte: vamos fazer juntos? Gente, isso é muito privilégio. Deus que fez tudo sozinho, pela palavra, Ele estabeleceu todas as coisas, pela palavra, Ele construiu todas as coisas, pela palavra Ele fez os céus, pela palavra dEle, Ele fez todas as aves, pela palavra dEle, Ele fez todos os animais, pela palavra dEle, Ele fez todas as árvores, pela palavra dEle, Ele estabeleceu todas as leis que regem a natureza, pela palavra, Ele estabeleceu as estações, pela palavra dEle, Ele me criou, Ele criou você, do nada Ele fez todas as coisas. O Deus que fez todas as coisas, Ele diz o seguinte: eu tenho um projeto, eu tenho uma construção. O meu filho é o chefe, o meu filho é a cabeça, mas eu quero que todos vocês estejam neste projeto. Como é que a gente age? Cada um fazendo a sua parte. Você já conhece a nossa história. Eu e a Neném, a gente já está nessa caminhada de igreja. A nossa cabeça nem consegue, porque a gente está em igreja desde que a gente é criança. Então, aonde a minha cabeça vai, eu estou envolvido em igreja.
experiência que eu tive, e aí a Nenê com a idade diferente, nós tivemos experiências diferentes com Jesus, mas nós estamos envolvidos em igreja, pelos nossos avós, pelos nossos pais, e se tem uma coisa que a gente estabeleceu, a gente está aí caminhando juntos já há muito tempo como casados, mas antes de ser casados dentro da igreja, uma das coisas que eu e Nenê, a gente estabeleceu assim, era normal para a gente, era natural para a gente estar na igreja. Normal. Ah, pastor, você hoje está na igreja porque você é pastor. Não. Eu digo com sinceridade, eu não me lembro um dia que eu faltei à igreja. Não me lembro. Tenho 62 anos de idade. Eu não me lembro um dia que eu faltei à igreja. Mas por quê, pastor? Ah, porque era pecado. Não. Porque Deus ia me castigar. Não. Porque se eu fosse para a praia no domingo, ia cair um raio. Não. Não, se eu faltasse à igreja e fosse para outro lugar, batia o carro. Não. Porque o convívio na igreja. E aqui não é apenas o físico, é o espiritual. Você online, o ser acompanhado, o saber que tem gente orando por você, saber que tem gente ensinando você, saber que tem gente que separa. Hoje eu estou nessa posição de ensinar vocês, mas quantos anos na minha vida pessoas investiram, eles separaram o seu tempo e trouxeram a palavra de Deus. Quantos acampamentos onde eu sentava para receber uma palavra de Deus, quantas conferências eu participei sentado e as pessoas davam uma missão de vida para a minha vida, quantas orações eu recebi, quanto alimento espiritual, quanta proteção. Eu estava na igreja alegre, eu estava na igreja porque também eu estava triste, eu estava na igreja porque eu e a Nenê estava bem, eu estava na igreja porque a gente tinha brigado, eu estava na igreja porque eu estava empregado, mas eu estive na igreja como também eu estava desempregado, eu estive na igreja bem financeiramente, mas quantas vezes eu estive na igreja quebrado financeiramente, mas eu estava na igreja porque eu sabia que o corpo de Cristo era proteção para a minha vida. Eu vejo hoje as pessoas por qualquer coisa trocam a igreja. Por qualquer coisa eles deixam a igreja. E a palavra é por qualquer coisa. Por qualquer coisa, gente. Jesus, ele diz assim: eu sou o cabeça da igreja, mas você é o membro. Você é membro. E a gente vai avançar, Jesus sendo o cabeça e eu e você, a gente entendendo que na igreja a sua parte é importante. É importante, gente. Ele diz aqui, né, nós somos, embora sendo muitos, são um só corpo. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. E aí ele diz, portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Ora, nós somos o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Eu poderia falar uma coisa, várias coisas, mas deixe-me permitir falar uma coisa. Eu creio que a maior artimanha de Satanás é colocar no coração das pessoas a indiferença. Os meus cabelos brancos me permitem e me dão autoridade de falar isso. Os meus anos de igreja me dão a autoridade de falar sobre isso. E deixa eu ser claro aqui, Lívia. O que é indiferença? Pastor, o que o senhor fala é verdade. Glória a Deus.
eu vejo, eu sei, eu ouvi, eu concordo. O que é que a indiferença faz? Não acontece nada com a pessoa. Não acontece nada. Ela é tocada, ela recebe o conhecimento, ela concorda claramente, ela percebe que isso faz sentido, mas ela o quê? Não age, não toma posição, não diz assim, sabe de uma coisa? Eu sou importante no corpo de Cristo. Eu sou importante no corpo de Cristo. Quando eu, Costa Neto, cumpro a minha função, você é beneficiado. Mas quando você cumpre a sua função, eu sou beneficiado. Quando você cumpre a sua função, essa cidade é beneficiada. Quando eu cumpro a minha função, esse estado é beneficiado. E quando eu e você, nós cumprimos a nossa função, nós mudamos uma cidade, nós mudamos um estado, nós mudamos uma nação. Quando eu e você, nós nos colocamos como igreja, e seja você aonde você estiver, quando eu e você, a gente diz assim, eu sei qual é a minha função no corpo, eu quero que o corpo cresça, eu quero que o corpo seja saudável, eu quero participar desse corpo, eu quero contribuir no corpo, eu vou tomar a postura de ser corpo de Cristo e não apenas celebrar uma frase, não, eu vou exercer como corpo de Cristo. Para quê? Jesus sendo cabeça e nós sendo corpo, o que nós vamos fazer? Para que a igreja? Qual é o propósito da igreja? E aí, fazer com que o ser humano se volte para Deus. O apóstolo Paulo, é um texto longo, mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele faz uma radiografia, um diagnóstico, escrito aqui dos primeiros anos, aqui no primeiro século. Ele faz uma radiografia da sociedade de hoje. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. E por que eu estou colocando esse texto? Essa é a radiografia da nossa sociedade. E nós, como eu viver que Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o único que tem o poder, Ele construiu todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada se foi feito. Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem a chave da morte e do inferno, e nós fazemos parte com Ele desse projeto maravilhoso. Para quê? Para transformar a sociedade. Por quê? Porque a sociedade é isso. Romanos capítulo 1, 18 a 32. Estão prestando atenção, gente? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Por quê? Dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus o revelou desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu, ficaram cegos. Cegos, porque desprezaram o conhecimento de Deus, porque desprezaram a natureza de Deus, porque desprezaram Deus. Não renderam graça, pelo contrário. E aí embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós estamos na igreja, aqui eu quero deixar claro, isso aqui é a palavra de Deus.
Isso aqui que a gente acredita. E por isso, Deus os entregou. Quer ser? Quer viver sem Deus? Acha que é o suficiente? Vocês conquistam a eternidade? Vocês podem construir até ir para o céu? Querem viver desse jeito? Tá ok. Deus os entregou. A impureza sexual, os desejos do coração dele, para desonrar o corpo dentre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, quer viver desse jeito? São autossuficientes. Essa aqui é a sociedade de hoje. É a sociedade de hoje. E Deus diz assim, ok, vá. Deus os entregou. As paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens, e cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela perversão. Querem? Tá bom, vá. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja. A sociedade, gente. Homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Aprovam aqueles que a praticam. Quando a gente olha para essa sociedade, só tem feito Jesus Cristo de Nazaré. A igreja é a resposta para a sociedade. Você pode dizer assim, pastor, a nossa sociedade está terrível. Eu disse assim, imagine se a igreja não estivesse aqui. Você consegue imaginar essa sociedade sem esse ambiente? Essa sociedade sem os valores de Deus, essa sociedade sem um Instituto Vida Videira, essa sociedade sem uma igreja no bairro, essa sociedade sem gente orando, essa sociedade sem gente intercedendo, essa sociedade, essa igreja praticando a justiça, essa igreja investindo nas pessoas, essa igreja orando pelas pessoas, essa igreja amando as pessoas, essa igreja, embora perseguida, ela abençoa. Essa igreja, embora não compreendida, ela investe. Essa igreja, imagine essa sociedade sem a igreja. Tem um presente de Deus, gente. E é um presente, um privilégio, eu e você participar desse projeto de Deus chamado Igreja de Jesus Cristo. Privilégio, gente. Por quê? Porque a sociedade está precisando de uma coisa. Qual é o propósito da igreja? Fazer Jesus Cristo ser conhecido. Porque a solução é Jesus. A solução da família é Jesus Cristo. A solução das crianças é Jesus Cristo. A solução dos adolescentes é Jesus Cristo. A solução dos governos é Jesus Cristo. A solução da política é Jesus Cristo. A solução da gente ter justiça é Jesus Cristo. A solução da gente ter distribuição de renda são os valores de Jesus. A solução da gente erradicar a pobreza se chama Jesus Cristo de Nazaré. A resposta para a gente fazer com que as pessoas estejam livres da droga, livres dos jogos, livre dos vícios, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Não é trazer as pessoas para a religião, é fazer as pessoas conhecerem a sabedoria de Deus chamada Jesus Cristo.
Efésios capítulo 3, versos 10 a 18. Desculpe, 10 a 12. Efésios 3, 10 a 12. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestes, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Com toda a confiança. Eu gosto de um texto, Atos capítulo 17, verso 28, e ali Paulo está pregando em Atenas, e eu não quero entrar em detalhes, mas eu gosto de algo que ele falou. Ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Podemos dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é a proposta da igreja. Fazer Jesus Cristo conhecido. Essa é a minha proposta. Essa é a sua proposta. Essa é a nossa missão de vida. Gente, como igreja, a gente pregar Jesus, como igreja, a gente anunciar Jesus, como igreja, não trazer as pessoas para uma religião. E essa é mais uma artimanha de Satanás: confundir igreja em um lugar de regras, confundir a igreja em um lugar desmancha prazer, confundir igreja em um lugar onde as pessoas são oprimidas, confundir igreja em um lugar onde as pessoas são perfeitas, confundir igreja em um lugar onde não junta, espalha. Isso é mentira de Satanás. Não, Jesus Cristo, através da minha vida, precisa ser conhecido. E aí eu dizer, nele eu existo, nele eu me movo, nele eu vivo. É por causa de Jesus Cristo. Ei, gente, glória a Deus pela educação que você recebeu, mas você hoje decide pela verdade por causa de Jesus Cristo. Hoje você decide falar a verdade por causa de Jesus Cristo. Você tem os seus padrões, você tem os seus padrões, você tem os seus padrões morais, mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa força não sustenta os nossos padrões morais. Só existe uma pessoa que sustenta: Jesus Cristo, soprando o Espírito dele na minha vida e na sua vida, que é capaz de fazer com que a gente possa viver moralidade, justiça, verdade. E isso só vem através de Jesus Cristo. Não é uma religião, não é seguir regras. Hoje eu vim aqui para falar para você o que é a igreja. Hoje eu vim dizer quem é você na igreja. E hoje eu vim dizer para que essa igreja existe. A igreja existe para Jesus Cristo ser conhecido. E quando Jesus Cristo é conhecido, provocar mudança de vida, gente, mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de caráter. Jesus Cristo conhecido, a gente perceber que eternidade é real. A Torre de Babel era: vamos construir, vamos para o céu. Jesus Cristo veio e disse assim: a eternidade é real. E só existe um caminho que pode levar você para a eternidade. Eu sou esse caminho, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu venci o diabo, eu venci a morte, e eu estabeleci através da minha vida: eu sou a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem vive em mim tem a vida eterna. Quem come de mim tem a vida eterna. O único que tem poder de nos dar vida eterna se chama Jesus Cristo. E esse mundo precisa saber que a eternidade é real e que todos nós vamos passar, e só tem uma mensagem libertadora: se chama Jesus Cristo. Qual o papel da igreja? O papel da igreja é entrar na agenda de Deus. E qual é a agenda de Deus? O pobre é a agenda de Deus. Pobre é a agenda de Deus. Nós não somos corpo de Cristo, e nós não anunciamos Jesus, né? Naquela perspectiva
Sim, eu já estou salvo e os outros, sei lá. Não, eu estou salvo, mas eu tenho uma proposta aqui, dada por Jesus Cristo, dada à igreja dele, fazer ele conhecido, vai fazer com que a sociedade seja transformada. Generosidade está na agenda de Deus. O pobre está na agenda de Deus. A proposta da igreja, anunciar Jesus para quem? Para quem? Para a sociedade diz assim, não tem mais jeito. A propósito, a gente inaugurou ontem, já acontecia presencialmente, mas inauguramos ontem, certo? Online. E aí mais uma unidade prisional, e essa na unidade prisional de segurança máxima. Glória a Deus. São 110 internos, conversando com o diretor ontem. São 110 internos. Tem gente lá com pena de 600 anos. 200. 300 anos. Gente que programou. Gente que articulou. Você um dia foi assaltado. São essas pessoas que articularam. Roubo, tráfico, armas. E eu tive a oportunidade de estar lá com eles, como igreja, na autoridade que nos foi dado como igreja, na autoridade que nos foi dado como igreja, e olhar para os olhos dele e dizer o seguinte: existe uma condenação que vocês estão pagando. Existe uma justiça que vocês estão pagando. E não é boa. Estar aqui não é bom. Deixa eu falar uma coisa. Pior do que isso é uma condenação eterna. Se você diz que a vida que você está levando aqui é ruim, imagine, a eternidade é real. Agora você pode mudar isso com uma decisão. E a decisão é Jesus Cristo. A decisão é Jesus Cristo. E eu disse, o caminho da eternidade é tão simples, e a salvação é tão simples, que parece que não é verdade. E nós oramos ali. E comecei a conversar com eles. E veio um e disse, não, pastor, mas eu acho que não é desse jeito. Eu disse assim, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que vocês não merecem, e a gente aqui, do outro lado aqui, a gente merece, tem um grupo grande. Você acha que vocês não merecem e a gente merece? Então vocês acham que vocês são impuros e a gente é puro. Vocês são errados e a gente é certo. Eu disse, olha, o que adianta a gente dizer, eu não mato, mas eu penso errado das pessoas. Para Deus é o quê? A mesma coisa. As consequências são diferentes. Eu não mato, mas eu invejo. Eu não roubo, mas eu falo mal das pessoas. Eu não planejo o mal, mas no fundo, no meu coração, tem avareza, tem orgulho, tem vaidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse para eles, olha, não é só vocês que precisam não, a gente precisa. Mas deixa eu falar uma notícia boa. E a gente começou a orar. Repita comigo. Glória a Deus.
que todos eles, sem exceção, ainda teve gente que se ajoelhou, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente pode celebrar, gente. Eu vim aqui, e aqui eu quero terminar. A gente entender a nossa missão como igreja, o seu papel como igreja, o seu papel no corpo de Cristo, ninguém ficando fora, todo mundo entendendo o seu papel, todo mundo engajado. E vai dar certo, porque dito por Deus, se vocês entenderem e forem um só povo, com uma linguagem, vai acontecer. Se você pegar, Deus diz assim: olha, porque eles são um e falam a mesma língua, vai acontecer. Só que o projeto deles era o quê? Era sobre eles. O projeto deles era fama, o projeto dele era uma outra construção. O projeto de Jesus é: se vocês, meus filhos, entenderem que eu sou o cabeça e que cada um de vocês é membro, e a gente e vocês entenderem isso e decidirem ser um só corpo, um só povo, vai dar certo. Aí eu quero dizer que nós temos uma visão. A nossa linguagem é clara. A nossa linguagem é clara. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe para onde a gente vai. Proposta nossa não é nome de pessoas. A proposta nossa é que Jesus Cristo seja conhecido. Nossa proposta, que não é as gerações se lembrarem de mim. Não, nossa proposta é não se lembrar de mim. Mas a minha proposta, mesmo que não se lembrem de mim, Jesus Cristo jamais vai ser esquecido através da minha vida. Jesus Cristo jamais vai ser esquecido através da minha vida. Eu quero gastar tudo, a minha energia, tudo que eu tenho, para que Jesus Cristo seja conhecido.